Devido à falta de medicamentos no mercado, a CEMED liberou o preço de compra de alguns produtos. Neste vídeo você vai entender como essa medida funciona na prática e qual o impacto dela no dia a dia da sua farmácia. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, eu estou aqui contigo discutindo um tema que é relevante para a gestão da sua farmácia e da sua drogaria. Aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho, você não vai perder nada. Sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e isso também é importante para valorizar o nosso trabalho, para que a gente continue produzindo mais vídeos aqui. Você também tem a opção de ouvir esse conteúdo em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. O mercado farmacêutico vem enfrentando algumas dificuldades com a falta de medicamentos importantes, como antibióticos líquidos, xaropes, analgésicos, entre outras classes. Essa falta está associada, em grande parte, à pandemia em alguns países, principalmente na China, a gente tem aí altos e baixos, e também a guerra na Ucrânia. As matérias-primas utilizadas na produção desses medicamentos não chegam ao Brasil em quantidade necessária para que o mercado seja abastecido por completo. Aqui no Brasil, a CEMED, que é a Câmara de Medicamentos que regula os preços dos produtos, resolveu autorizar temporariamente a suspensão do preço máximo de compra de alguns medicamentos, cerca de 6 medicamentos aproximadamente. Para explicar como essa decisão da CEMED impacta o dia a dia da farmácia, está aqui comigo o advogado e presidente da ABC Farma, Rafael Spinel, que já passou aqui no canal outras vezes. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Viviane, eu que agradeço, é sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês participando. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Tem vídeo do Rafael aqui no canal, inclusive vou colocar um link aqui em cima para você assistir ao mais recente que a gente fez com ele. E na descrição do vídeo eu coloco a lista dos 6 medicamentos que estão com preço máximo para aquisição liberados pela CEMED temporariamente. Já quero pedir você para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece para que as pessoas possam entender como impacta a farmácia essa decisão da CEMED. Rafael, explica pra gente, eu mesma tô cheia de dúvidas em relação a esse tema, porque é muito técnico, o aumento de preços, a mudança, a formação do preço do medicamento é sempre um assunto muito técnico. O que significa, na prática, liberar o preço máximo de compra? Sim, Viviane, isso é um ponto importante. Como você fez na introdução, o nosso setor, ele através da CEMED tem a regulação dos preços dos medicamentos, através de uma lei, que é a Lei 10.742 de 2003, e essa regulação dos preços, ela se dá de duas formas, Nós temos os medicamentos monitorados, onde a CEMED, ela vai estipular os valores tanto do preço fábrica quanto do preço máximo ao consumidor, e nós temos os medicamentos liberados. E esses medicamentos liberados, há uma discricionariedade por parte do fabricante, detentor de registro, de fixar o preço fábrica dos medicamentos. Nesse sentido, através dessa nova resolução, em razão do desabastecimento, dessas perspectivas, medicamentos que estão nesse formato de preços monitorados, eles passam de uma forma excepcional e transitória para um modelo de medicamentos de preços de regulação liberado, ou seja, os fabricantes, eles vão ter a faculdade de estipular o preço fábrica desses produtos, mas de uma forma transitória e excepcional. Preço fábrica, você quer dizer o seguinte, se eu tenho uma farmácia, busco um fornecedor para comprar o medicamento que está nessa lista, esse fornecedor pode me cobrar o preço que ele quiser? É isso? Na realidade, não. O que acontece? Quando eu falo preço fábrica liberado, quer dizer que o fabricante, o detentor de registro, ele pode informar para a CEMED o preço que ele quer atribuir àquele medicamento. Uma vez feito isso, através de um sistema que a gente chama Sistema SAMED, Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos, esse preço, ele é publicado na lista da CEMED e fica vinculado durante aquele período. Posteriormente, o fabricante ele tem que informar esse preço para revistas, para as mídias especializadas de grande circulação, e através disso você tem a publicação tanto do preço fábrica quanto do PMC. Mas isso não quer dizer que você tenha a faculdade, a discricionariedade de estipular ou de aplicar um valor acima desse preço fábrica que é então publicado.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu, como dona de farmácia, por exemplo, eu preciso esperar que esse novo preço, tanto o preço de compra, que é o preço fábrica, quanto o preço máximo ao consumidor, eu preciso aguardar que esses preços sejam publicados numa revista, como a revista da ABC Farma, por exemplo. E isso significa que o fabricante não pode colocar o preço que ele quiser. O preço máximo de compra está liberado, mas esse fornecedor vai precisar informar a CMED, e a CMED vai precisar aprovar esse preço, e depois esse preço precisar... Quer dizer, tem todo um rito, não é assim, né? Ah, cada um faz o que quiser, né? Tá liberado, cada um coloca o preço que quiser. Não, não. Inclusive, a própria resolução, a resolução que possibilita a autorização da suspensão dos preços máximos, né, para aquisição de medicamentos, em razão do risco de desabastecimento, que é a resolução número 7 de 2022, ela deixa muito claro, né, que esses medicamentos, eles vão ter uma migração, ou seja, eles passam do modelo de monitorado para um modelo de preço liberado, nos termos de uma outra resolução, que é a resolução número 2 de 2019. E o que isso quer dizer? Essa resolução número 2 de 2019, ela estipula, como você bem colocou, o rito necessário para que você tenha essa liberação. Ou seja, novamente, o fabricante, ele tem essa discricionariedade de estipular o preço fábrica, mas ele tem a obrigatoriedade de encaminhar isso, informar isso para a CMED. Então, será feita a publicação desse preço fábrica com a margem, né, estabelecida para o preço máximo ao consumidor e, posteriormente, melhor, você tem a publicação nas mídias especializadas. Então, se não seguir esse rito, você está em desacordo com as regras estabelecidas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Não quer dizer que com a publicação da resolução número 7, há um livre-arbítrio e não tem a necessidade de você cumprir as regras estabelecidas para que você possa estipular o preço fábrica, ainda que ele tenha essa liberação com relação à sua estipulação. Quando a gente fala assim, o preço fábrica é o preço estipulado, o teto estabelecido que o fabricante pode vender para a farmácia e drogaria. Então, a partir daí, o que tem essa liberação? Ela libera o preço fábrica. No monitorado, tanto o preço fábrica quanto o PMC, ele é estipulado pela CMED. Então, assim, não tem autonomia. O fabricante ele não pode estipular, não tem a discricionariedade de fixar o preço que ele pretende atribuir ao seu medicamento. Agora, com a liberação, ele tem. Isso quer dizer que o PMC, ele também pode ser livremente estipulado? Não. Aí tem uma distinção, entendeu? Eu ia justamente chegar a esse ponto com você, né? Porque a gente está falando aqui, ficou claro que a gente está falando de preço máximo de compra, ou seja, é o preço que o varejo vai pagar por aquele produto. Esse preço está liberado, mas precisa passar pela aprovação da CMED e ser publicado nas revistas do setor. No entanto, Rafael, eu queria entender como a alteração, como a liberação do preço de compra pode afetar o preço que o cliente vai pagar pelo produto. Quer dizer, sendo bem objetiva na minha pergunta, esses produtos, eles vão ficar mais caros para o consumidor na farmácia? Isso é algo que tem uma tendência que, de fato, possa acontecer, uma vez que você vai ter uma readequação sobre o preço de fábrica, e isso, inevitavelmente, faz com que o preço máximo ao consumidor, no momento que você tem a fixação dessa margem, ele possa ter um incremento, mas dependerá de uma questão de concorrencial. Então, muito embora você possa ter uma alteração na estipulação do preço fábrica, não necessariamente vai ter um aumento sobre o PMC, que é o preço máximo ao consumidor, porque isso fica muito mais afeto a uma questão concorrencial entre as farmácias. Pode ser que dentro da margem que ela possua nesse determinado medicamento, faça com que o preço final ao consumidor não tenha uma variação. Mas, por outro lado, a depender dessa necessidade de recomposição com relação ao preço fábrica, por causa das várias características que fazem com que o produto, a matéria-prima, IFA, outros reflexos que façam com que você tenha que ter uma readequação do preço, isso possa, de fato, ter no preço final algum tipo de efeito. Então,
Qual é a orientação para a farmácia? A orientação para a farmácia é observar os preços das revistas, da revista de preços. É isso. Não há outra coisa a ser feita. Não, a orientação para as farmácias é sempre observar, porque, primeiro, porque é o que está estabelecido nas regras, né, que definem a conduta, as ações para a definição dos preços e como o varejo deve conduzir. Então, assim, ele tem que observar, ele vai observar o preço estabelecido e publicado nas mídias especializadas, na revista de preços, e uma vez que haja atribuição naquele valor, ele fica responsável em não praticar um preço acima do PMC, do que é o preço máximo ao consumidor, que conste na revista, sob pena de responder, né, tanto para a CEMED, no sentido de aplicação de multa, quanto ao PROCON. Então, é sempre a revista a referência, o parâmetro para que ele possa observar. E a CEMED tomou essa decisão porque a matéria-prima deve estar chegando muito mais cara para o produtor, né, Rafael? Por isso essa liberação. Sim, você tem a gente tem um contexto econômico e social, né, que o mundo vivencia, que teve os efeitos. Então, você passa pela pandemia, a falta de matéria-prima, né, nós temos também um ponto muito importante, que foi a guerra na Ucrânia e o recente lockdown que aconteceu na China. O que isso acarretou? Acarretou na dificuldade na fabricação dos IFAs, né, bem como na chegada, né, dos medicamentos aqui no país, e faz com que isso haja, de fato, um incremento com relação aos custos, né, para o fabricante. Por outro lado, também a gente teve uma alta muito substancial com relação à taxa cambial, um aumento expressivo sobre o petróleo, né, que impacta na fabricação, por exemplo, das embalagens dos medicamentos. Isso aumenta o custo. Toda essa conjunção de fatores faz com que você tenha um impacto com relação a não só a produção do medicamento, quanto ao custo efetivo para você poder fabricá-lo, né? E uma das medidas que você tem, e a CEMED, que é o órgão competente para você evitar ou minimizar esses efeitos que possam levar, por exemplo, a um iminente desabastecimento, é você possibilitar, através de uma resolução como foi publicada, a transição de medicamentos que até então tinham seus preços fixados, né, no modelo de monitorado para liberado, para que você tenha uma readequação com relação momentânea a esses valores para evitar que não haja falta desses medicamentos no país. A decisão da CEMED, ela é temporária. Você tem ideia de quanto tempo esses preços vão ficar liberados? Sim, ela é temporária, inclusive a própria resolução, ela estabelece o prazo, né, final dela, então a vigência será até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, até lá, esses medicamentos que são estabelecidos através de reunião pelo Comitê Técnico da CEMED, eles terão essa transição, eles saem de um modelo onde o preço fábrica já é previamente fixado e vão para um modelo onde se dá essa autonomia para o fabricante ele informar o preço que ele quer praticar sobre o medicamento. Atualmente são 6 medicamentos que estão nessa lista. Tem chance de entrarem novos medicamentos? Sim, sim, tem chance, inclusive isso é matéria de reuniões extraordinárias pelo Comitê Técnico Executivo, pelo corpo de ministros que compõem, né, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, passa por uma avaliação, né, com relação à necessidade e as informações vindas, inclusive, dos próprios fabricantes, né, dos detentores de registro, para efeito de compreender a necessidade de fazer essa migração. Então, nesse primeiro momento, teve uma primeira publicação com relação aos princípios, né, as classes dos medicamentos que serão liberados do preço fábrica, mas, na continuidade, com as informações advindas, tanto do Ministério da Saúde, da Anvisa e dos próprios fabricantes, você tem a perspectiva de uma ampliação com relação ao rol dos medicamentos que também vão ter seus preços fábricas momentaneamente, né, liberados. É uma situação muito delicada, porque as farmácias não têm muito o que fazer. Tem alguma dica para que elas possam minimizar a insatisfação do cliente que chega e não acha o remédio? Tem, assim, eu acho que nesse momento, né,
tem alguns instrumentos importantes e você tem a figura do profissional farmacêutico essencial. Então, se não houver uma restrição com relação à prescrição daquele medicamento feito pelo profissional médico, o responsável técnico farmacêutico, ele pode orientar, a depender do caso, pela intercambiabilidade. Então, assim, o medicamento, às vezes, de referência pelo genérico, o medicamento de referência pelo seu similar. Então, isso é uma possibilidade. Na eventualidade de que não haja também essa possibilidade de troca, de intercambiabilidade, o profissional farmacêutico pode conversar com o consumidor, com o usuário, o paciente, sobre a possibilidade dele falar com o seu médico responsável para ver se dentro da sua indicação terapêutica poderia ter uma troca com relação ao medicamento que de fato não tenha nenhum tipo de problema com relação à sua falta. Isso também é uma outra alternativa. Paralelamente, é muito importante também estabelecer esse diálogo com o consumidor e ressaltar o momento no qual nós vivenciamos, se eventualmente há uma falta desse medicamento, para tentar esclarecer para ele sobre as razões pelas quais isso acontece e sempre colocar para ele que o estabelecimento está trabalhando de uma forma muito importante com relação de ter uma retomada com relação ao estoque daquele produto e assim que tiver, entrar em contato prontamente com o seu cliente consumidor, paciente, para auxiliá-lo no tratamento da sua questão de saúde. Nesses momentos fica claro para a gente, né? Fica mais evidente ainda o quão importante é o farmacêutico na farmácia, né, Rafael? E não faz sentido, por exemplo, ter medicamento, mesmo que seja MIP, em supermercados, que é uma discussão atual, não é o tema do programa de hoje, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para lembrar que, olha só que importante ter o farmacêutico para conversar com o seu cliente, o seu paciente sobre a falta, sobre a troca de um medicamento. No supermercado isso não vai acontecer, mas não é o mérito. Quero agradecer a sua companhia, agradecer a companhia do Rafael, as informações que ele trouxe aqui pra gente. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Viviane, eu que agradeço, eu sempre falo, né, quando é dada essa oportunidade, eu sou fã do programa, fã do trabalho que você realiza, fico muito realmente feliz em poder participar e poder contribuir com informações para as farmácias e drogarias, principalmente através desse programa que eu particularmente sou muito, muito fã. Obrigado. Bom, a gratidão é toda nossa, o Rafael sempre atende aos pedidos do canal, aos pedidos do programa, eu particularmente também sou muito grata, quero te pedir para deixar o seu like, isso ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que tem dúvidas sobre isso e comenta aqui embaixo quais medicamentos estão faltando na sua farmácia, se você está enfrentando alguma dificuldade. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia, um abraço, tchau, tchau.